paz do Eterno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre uma passagem que se encontra em Lucas, que é bastante conhecido, inclusive também bastante pregado nas congregações. Usam inclusive esse texto também como uma forma de persuadir muitas pessoas a se converterem a Jesus Cristo. E essa passagem se encontra em Lucas capítulo 17, a partir do verso 16, que diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Ok. Igual como eu disse, é muito pregado nas denominações essa passagem, que o pessoal usa do contexto, assim, que eu acho que foge um pouco do contexto original das escrituras, né? Eu acho que eles interpretam essa passagem de uma maneira meio que equivocada. É mais ou menos assim que eles interpretam. Quando eu digo eles, eu digo o povo evangélico, não todos, mas boa parte. Acredita-se que a vinda de Jesus Cristo será como nos dias de Noé. O povo está ali comendo, bebendo e dando esse casamento. De repente vai vir o arrebatamento, ou seja, o dilúvio, e vai salvar, vai arrebatar ali o povo de Jesus Cristo, e aqueles que ficarem serão destruídos. Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo. Esse tipo de interpretação é meio incoerente com o que está no contexto. Por quê? Porque quando Yahshua diz que é semelhante, ou seja, vai ser como nos dias de Noé, nós temos que ver o que aconteceu nos dias de Noé. O Criador se revela para Noé e diz para ele: faz uma arca, vamos falar assim de grosso modo, para resumir, faz uma arca, pois eu não encontro mais bondade entre o ser humano a não ser você, e eu vou salvar você e sua família. Faz uma arca e tal, e entra na arca que eu vou mandar um dilúvio. Resumindo aqui, é uma história que todo mundo já conhece. E veio o dilúvio e destruiu quem? As pessoas que não estavam na arca. Mas tem um porém. O dilúvio veio e levou todo mundo, inclusive Noé. A única diferença é que Noé estava protegido dentro da arca. Então, quando o dilúvio veio, ele levou todos, inclusive Noé e sua família. Mas Noé e sua família estavam protegidos. Semelhantemente, a gente pode fazer um paralelo com a história de Moisés. Quando o povo estava lá no Egito, veio as pragas em todo o povo. E afetou, de certa forma, veio ali onde estava a região da casa também do povo hebreu. Mas tem uma diferença, eles não foram atingidos. Porém, veio sobre todos eles, porque eles estavam dentro do Egito. Veio sobre o Egito inteiro. Porém, o povo hebreu não foi atingido. Ok? Quando, por exemplo, naquela praga que eles tinham, que o anjo ia passar, ia levar o primogênito, que eles tinham que passar o sangue, né, do cordeiro nos umbrais das portas, ele passou em todas as portas, inclusive do povo hebreu. A diferença é que eles estavam protegidos, né? Eles tinham sangue ali como a marca de que eles estavam sendo protegidos, assim como Noé tinha a arca. E assim como o povo do Criador, o povo que aceitou o Messias e Yahshua Mashiach, também será protegido. Protegido de quê? A vinda do Filho do Homem, ela é datada sobre as profecias num período de tribulação. Então, se você perguntar para mim se eu acredito na pré ou na pós-tribulação, eu acredito nem nenhum nem outro. Mas eu também não consigo acreditar e não tenho base bíblica o suficiente para me dizer que vai ser antes da tribulação. Eu não acredito. Eu acredito que a igreja vai passar uma parte, sim, da grande tribulação. E ela vai ser arrebatada ali nesse momento. Mas é uma coisa que, como eu disse, a gente é falho, a gente é ser humano, a gente é falho. Inclusive teve uma reunião, a gente se reuniu entre os Yaldins nesse final de semana e a gente comentou sobre isso, né? Porque por mais que nós aqui pregamos, somos usados pelo Espírito, né, do Pai, pelo poder do Pai, nós somos falhos também. O próprio apóstolo Shaul Paulo, ele teve um espinho na carne que a gente não sabe de fato o que era. Temos as suposições, mas não sabemos de fato o que era. Mas isso foi dado a ele para ele não se exaltar nas grandes revelações que ele tinha. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes
quando a gente recebe muito, a gente é muito cobrado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem muitos dons, quando a gente tem uma direção a fazer, né? O próprio apóstolo vai dizer, não quereis ser muitos mestres. Então a gente tem que tomar cuidado. Então por isso que eu não afirmo, mas até o meu entendimento que o Pai me possibilitou ir, eu acredito que a igreja vai passar por um processo da tribulação. Porém, assim como foi com Moisés, assim como foi com Noé, o povo também será protegido. Mas não totalmente, entendeu? Não estou dizendo que o povo não vai sofrer nenhum arranhão, não é isso. Mas eu acredito que o povo vai ser um pouco mais protegido, sim. Mas muitos vão morrer, entendeu? É uma forma só de testemunho. É mais ou menos por aí. Mas voltando ao assunto, o contexto deixa claro isso, né? Só que aí depois ele vai falar de Ló, também da família de Ló, né? Que eles estavam ali em Sodoma e Gomorra, e eles saem da cidade, então vem o fogo e destrói todos que estavam ali na cidade. Mas Ló foi protegido porque ele também tinha um escape. Então isso serve para você que talvez esteja afastado ou talvez esteja confuso na fé, né? Ou fraco. Entenda o seguinte: o Pai, ele tem que dar um fim na maldade. E ele tem feito isso e suas promessas e propósitos estão se cumprindo para isso. Ele vai dar um fim na maldade, entendeu? E ele vai destruir todo o pecado e todo aquele pecador que não quer se arrepender. E é por isso que ele envia o Filho do Homem, ele enviou Yahusha para morrer no madeiro por mim e por você. Porque através daquele sacrifício puro que ele fez, veio como um homem, não pecou, não cometeu erro nenhum, derramou sangue inocente, porque o sangue dele era inocente, por amor a mim e por amor a você. E ele fez isso como uma arca, ou seja, através dele nós temos o caminho da salvação, assim como Moisés foi para o povo hebreu, assim como a arca para Noé, e assim Yahshua é para nós, o nosso único caminho. Por isso ele diz que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Mas, diante disso tudo também, eu gosto de trazer alguns pontos muito importantes. Então a gente está num período, né, de fim dos tempos, de acordo com as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse e alguns profetas, nós estamos vivendo o período do fim. E nesse período do fim, muitos estão comendo, bebendo e dando esse casamento. O grande problema das interpretações da igreja, quando eu digo igreja agora, Constituição, é que eles pregam usando esse bebendo, comendo e dando casamento para pagãos, para pessoas que não são crentes. Só que isso é totalmente errado, porque quando Yahshua está falando, ele está falando para todas as pessoas, principalmente para os discípulos que estão perguntando isso para ele. Então, quem está bebendo, comendo e dando-se em casamento aqui não é só o povo pagão, porque esse povo sempre fez isso e vai continuar fazendo. Mas ele está dizendo agora para o povo que se diz dele. O povo que se diz que anda no caminho dele, mas está mais preocupado em beber, em comer, em dar-se casamento, em viver os seus sonhos, de vez viver aquilo que a palavra, aquilo que Yahshua nos ordena viver. E é nesse ponto que Yahshua está nos chamando a atenção, porque a gente acaba perdendo a vida nisso. E uma das provas que eu posso ter para te dizer é que ele vai falar assim, no versículo seguinte, quando ele fala de Ló, ele diz o seguinte: naquele dia, lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Entendeu? Então, quando ele está dizendo isso, é para comprovar isso que eu acabei de dizer. É que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar a vida terrena do que ganhar a vida com Yahshua, a vida eterna. Entendeu? Então, quando ele diz que as pessoas estão comendo, bebendo e dando-se casamento, ele não está se referindo a pessoas lá de fora, ele está se referindo principalmente a pessoas de dentro das igrejas, pessoas que se dizem amá-lo. Tanto que, se eu não me engano, no Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte, as próprias palavras de Yahshua, ele diz assim, mais ou menos isso, que eu não me lembro onde que está agora, mas ele diz que muitas pessoas vão estar matando vocês, e está dizendo isso para os discípulos, se eu não me engano, vão estar matando vocês, ou vão estar fazendo muitas coisas, achando que estão prestando culto ao Criador, mas não estão. Então é o que está acontecendo hoje. Você que está dentro dessas dominações que te prende,
que te torna escravo, que te coloca jugo pesado que nem mesmo eles são capazes de carregar, entendeu? Você tem que sair fora desse sistema, desse aprisionamento mental, espiritual, que é muito falso, que é mentiroso, que esconderam o nome do Criador, a grande prostituta, a grande Babilônia. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só da Igreja Católica, eu digo de todas, é tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Então, tome cuidado, mas não só isso, mas agora falando para você, cuidado, porque você talvez esteja preocupado demais no seu trabalho, talvez você esteja preocupado demais em fazer acontecer a grande promoção no seu emprego, o carro dos seus sonhos, a faculdade dos seus sonhos. Talvez você esteja preocupado demais em fazer uma viagem muito grande, arrumar sua casa e por aí vai. E esteja esquecendo daquilo, do alimento que a gente tem que se alimentar todos os dias, que é Yahshua Mashiach, que é buscar o Criador, que é entender quem Ele é. Por isso que em Provérbios vai dizer, você sabe o nome do pai, do filho, se é que o sabes, né? Por quê? Porque você talvez não tenha interesse por isso. E isso é extremamente importante você conhecer o pai e conhecer o filho e sair desse sistema que te aprisiona. Então talvez você esteja bebendo, comendo e dando esse casamento. E aí Yahshua vai dizer, lembre-se da mulher de Ló. Quando a mulher de Ló estava saindo da cidade junto com o povo, ela até estava protegida até certo ponto. Mas ela teve que olhar para trás. E ela olhou para trás talvez porque ela estava deixando para trás o sonho da sua faculdade, o sonho do seu emprego novo, o sonho da sua carreira, o sonho de conseguir um carro, de virar um empresário e etc. E ela olha para trás e a morte chega para ela. Então, para quem você está olhando nesse momento? Para o Criador? Ou você está olhando para as coisas do mundo? As coisas que te aprisionam? Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar em trabalhar, em trazer o sustento. Você não pode fazer faculdade. Não é isso. Mas o que é prioridade na sua vida? O que está te regindo agora? Entende? Você já orou hoje? Você já adorou? O que rege a sua vida nesse momento? O que é mais importante para você e para mim? Então, lembre-se dessa passagem. Não, cuidado. Talvez você esteja bebendo, comendo e dando esse casamento. E a hora vai vir como um relâmpago. E de repente você vai se assustar. E pode ser tarde demais. A tribulação, a perseguição, a marca da besta, tá tudo aí. Basta você começar a ter um pouco de discernimento e um pouco de preocupação com essas coisas. Porque isso deve ser mais importante que qualquer outra coisa em nossa vida. Que a paz de Yahshua esteja com vocês. E cuidado, pois o tempo é o fim.